É Foi? bug do Instagram. É bug do Instagram. Maria. Macete, hein? Muita gente. Agora foi. Deixa, deixa eu descer ali para onde eu ia, que eu achei até que fosse minha conexão, vai ficar um pouquinho escuro aqui. Passou em outra Sem área. problema. Beleza. Ah, mas que bom. Bem, então a gente vai estar pronto já para poder Agora começar aí. firmou. Tá em casa de home office? Tá na empresa? Como é que tá fazendo, Luiz, Vamos em nesses casa, dias? Brasil no Web, todo mundo desde 2017, é todo mundo home office, até o financeiro. Ah, você já tava nessa já? Já estávamos nessa, cara, acho que é o futuro, né? Para muita coisa que for possível, né? Para muita E coisa vou que te for falar, cara. possível. E quem não acreditava nisso, agora passou a acreditar, né? O pessoal tinha uma desconfiança com home office, que não funcionava, e agora provou-se, na marra, né? Que funciona, né? Exatamente. Eu acho que você tem que adaptar um pouco do processo de gestão, entender o tipo de controle, mas entender que o principal é o empenho da galera para o resultado. Isso, entendendo isso e o time comprando o propósito, as coisas vão fluir, né? É isso Mas a pessoa mesmo. pensa, Ter mas sua a pessoa não tá disciplina, né? aqui. Exato. A pessoa não está do meu lado aqui, eu acho que ela não está trabalhando. Essa percepção é que ela é o mais difícil, às vezes, para antigos gestores de quebrar, né? Nesse É processo. isso Às vezes a mesmo. pessoa é seu lado da empresa, mas não está dando sangue. Então, assim, não Uhum. importa muito o local, né? Apesar que eu tenho visto muita coisa aí sobre, o pessoal vai voltar mais parcial, né? Muita gente vai adotar home office, mas não vai ser 100%, né? Acho que tem coisas que eu Uhum. vejo que realmente demanda encontros, né? Faz Eu acho que parte. isso aí está Um mudando. pouquinho dividido. Mas vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar aqui apresentar o Luiz para vocês. Então, o Luiz é parceiro nosso aí de longa data. Acho que tem uns 3 anos já que a gente trabalha junto, né, Luiz? Já tem isso aí, já tem uma jornadinha. Acho que por aí, né? A gente começou com um cliente em comum que a gente tinha em Belo Horizonte. Na época eu fazia consultoria para uma agência de correio em Belo Horizonte. E a gente prospectou um cliente que por sinal, usava o sistema do Luiz, a plataforma do Luiz. E esse cliente necessitava de uma integração. Procuramos o Luiz, tivemos uma reunião pessoalmente. E o Luiz, acho que em 5, 6 dias criou a integração da plataforma dele com o nosso sistema. Trabalhamos esse primeiro cliente, veio mais um, mais um, mais um. E nisso entrou um monte de clientes já nesses 3 anos. E a gente está afinando cada vez mais a parceria. A ideia de trazer o Luiz para conversar hoje aqui com a gente, bater um papo com vocês, é justamente para o Luiz apresentar como ele trabalha, como é o formato da plataforma dele, os diferenciais que ele tem. A gente geralmente só convida quem a gente acredita realmente no trabalho, quem a gente sabe que consegue colher os frutos, naquele ímpeto que todos vocês conhecem, que a gente tem de fomentar o mercado de e-commerce, de fazer os clientes que são coletados pelas nossas agências venderem mais. A gente sempre busca parceria com plataformas que agreguem. Não adianta para a gente, como Êxito, como SGP, eu ajudar, eu direcionar vocês a entrarem numa plataforma que ela não vai prosperar, que não vira em venda, isso acaba não virando encomenda para o correio, que vocês estão cansados de ouvir eu falar aqui, e a coisa não gira para ninguém. Vocês não vendem, o correio não coleta, a coisa não funciona. Então a gente tem uma parceria muito bacana com o Luiz, muitos clientes em comum no Brasil inteiro, em várias cidades. O Luiz é de Belo Horizonte, mas ele atende todo o Brasil. E a ideia desse bate-papo inicial aqui, primeiro, é para o Luiz começar a apresentar o que é a empresa dele, o tempo de casa que ele tem, como que é a plataforma dele. O Luiz vai apresentar alguns diferenciais. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído, sem compromisso, a gente vai um interrompendo o outro, vamos colocando as informações aqui, para vocês entenderem bem a simetria que a gente tem hoje. Plataforma de e-commerce, Brasil na web e o SGP como logística. Então a gente quer deixar bem claro para vocês, o lado do Luiz, como está simples, fácil e acessível hoje ter um site bacana na internet, um site produtivo, que vingue e realmente vire em vendas, e a gente escoa toda essa logística para vocês. Então, Luiz, conta um pouquinho para o pessoal aí como é que é a tua história, da tua empresa, o que vocês fazem. Bacana, bacana, Marcão. Obrigado, viu? Desde já. Pessoal, basicamente, a Brasil na Web ela já tem 15 anos, né? Só que nós éramos uma fábrica de software, né? Lá em 2005 a gente fez muito software para o governo, licitações, etc. E a gente foi mexendo um pouquinho com e-commerce, falando, cara, cansado de ficar entregando projeto para os outros, a gente quer um propósito. E aí, mais ou menos em 2012, a gente consolidou essa ideia e, de fato, começamos a trabalhar a nossa versão da plataforma, né? Acho que um grande diferencial hoje, que inclusive empresas de certo porte maior, apesar da gente ter preços acessíveis para PME, né, a Brasil Web tem planos a partir de R$ 25 por mês, mas os principais empresas que procuram a gente hoje são as empresas que querem
ter um pouco mais de liberdade para conseguir modificar o sistema junto conosco e assim fazer cada vez mais estratégias diferenciadas. O SGP, por exemplo, ele entrou na Brasil Web dentro de um desses projetos, né? Quando um cliente levantou a bandeira e falou, não, eu preciso usar. E eles, às vezes, você está numa outra plataforma que fala assim, cara, não tem jeito e pronto, final. Aqui não, na Brasil Web a gente tem a versão inicial para todos, mas cada um depois segue o seu rumo, investindo naquilo que acha que vai ser o diferencial, né? Para criar estratégias cada vez mais construtivas, né? Fazer das vendas um processo cada vez mais diferente. Vocês têm os pacotes fixos hoje, mas é possível customização a gosto do cliente. Exatamente, a gente faz os projetos de implantação especial, seja integração de RP específico, ou integração com outras ferramentas, né? Ou modificações de relatórios, modificações de várias partes. Outro ponto interessante, a plataforma ela é independente para cada loja. Ela não é um sistema único, onde todo mundo está ali dentro usando o mesmo sistema. Ele é como se fosse uma cópia para todo mundo, mas cada um segue na sua cópia, modificando aquilo que acha mais importante. Seja com módulos, né? A gente tem muito módulo que você simplesmente compra em caixa na plataforma, assim como os projetos, de fato, de coisas que não existem, né? E aí, o que seriam assim, Luiz? O que seriam assim? É até bacana aproveitar para a gente não esquecer de falar nisso, que isso é muito importante hoje. A gente visita muito cliente aí, e os clientes têm uma demanda muito diferente. Eu sempre brinco, você visita 10 clientes num dia, 8 demandas diferentes. O que seriam mais ou menos esses módulos que o cara, a partir dos seus planos, ele pode acrescentar? Então, ele tem um plano básico, mas ele precisa de algo a mais. O que seriam, resumidamente, esses módulos? Por exemplo, o segmento de floriculturas. A gente atende muitas floriculturas, por exemplo. E elas precisam muito de um formato de venda, de um formato de agendamento. Cada floricultura, às vezes, tem um formato de tipo de agendamento diferente. Então, a gente consegue atender esse tipo de especificidade do segmento. O pessoal de moda quer um trabalho específico, às vezes, com o Instagram, que é um formato de destaque. A gente, por exemplo, está trabalhando agora na importação dos stories, né, gravados em destaques, ou até de lives, para dentro da página do produto, na plataforma, para você complementar. Que legal isso. Com vídeos também, né? Porque hoje está muito mais prático fazer o vídeo e, assim, fazer uma venda muito mais ilustrativa do que só uma imagem estática. A gente acredita muito nisso. Pode falar, pode concluir. Exatamente. O Stories, né, como uma ferramenta de, assim, você gravar cada vez mais conteúdos ricos para complementar o processo de venda. É legal isso, porque o ramo da moda é um ramo que eu vejo que é um dos ramos que mais usa Instagram, é o ramo de moda e vestuário. Então, ele já tem um costume muito grande de gerar um conteúdo legal do Story. Eu não sabia dessa tua funcionalidade. Você poder puxar esse Story para dentro do produto, linkar uma categoria e botar aquele conteúdo que foi produzido, não deixar ele morrer no Instagram, ele ficar vivo no teu site, eu acho um negócio muito bacana, cara. Não conhecia isso aí. Reaproveitar, esse é o grande ponto. Aqui a live, a partir do momento que a gente pode gravar e deixar essa mensagem para futuros clientes nossos aqui, que vão vir entender vão entender já sobre qual é a força do SGP Web para o Brasil na Web, né? Acho que isso é muito importante, reaproveitar conteúdo, né? Porque cada cliente tem o seu time, a sua jornada, e aí ele tem que consumir aquilo que faz sentido naquele momento. Então hoje você já tem muitos módulos prontos para esses segmentos que são diferentes. Você citou 2, moda e floricultura. Floricultura, eu tenho alguns clientes do ramo, é um ramo bem específico, é um ramo que tem alguns diferenciais que as plataformas de prateleira elas não conseguem atender. Que nem você falou, um agendamento de entrega. Isso não é possível em, 90% das plataformas de e-commerce. Então é muito legal deixar bem claro isso para o pessoal. Vocês que têm interesse em ter um site próprio, só estão vendendo marketplace, mas você já chegou nessa conclusão, mas o meu ramo, o meu tipo de produto, as plataformas não me atendem. Eu tenho certas especificidades que não é atendido, como um agendamento, como o Luiz citou, então você trabalha com grade no modo vestuário, então você quer aproveitar suas redes sociais e trazer esse conteúdo para dentro, para não, que nem o Luiz falou, reaproveitar, não desperdiçar. Então é muito bacana a gente falar sobre isso. É um negócio que eu realmente não conhecia, estou sabendo agora de você. O aproveitamento do Instagram é uma coisa que eu vou começar a divulgar, que você faz isso. Eu tenho, por exemplo, assim, o Nordeste do Brasil, eu tinha 3, agora eu estou com 2 consultorias no Nordeste. Eu faço Recife e Maceió. O Nordeste ele é muito forte de Instagram. O e-commerce no Nordeste ele é um pouco mais tímido do que no restante do Brasil, demorou um pouquinho mais para o pessoal acreditar que realmente vendia, e a força do Instagram lá, ela é muito grande. É difícil, você vai concordar comigo, no Sul e no Sudeste, você achar um cliente que venda 30, 40 produtos por dia no Instagram, vendas concretizadas que ele vai postar e vai enviar.
No Nordeste é mais comum deixar isso. O pessoal se dedica muito mais a Instagram do que a gente aqui. Você vai visitar um cliente no Sul e no Sudeste, o cara já está em 10 marketplaces, o site dele às vezes já está andando, ele já deixou o Instagram um pouquinho de lado, ele até acredita no Instagram, mas não com aquela força. Então eu já comecei a pensar nisso, pô, você que está nos ouvindo aqui, você já tem uma atividade grande no Instagram, você já tem bastante seguidor qualificado, você tem uma rotina de alimentar o Instagram, pô, é um pulo do gato trazer isso para dentro do teu site. Muito bacana isso aí, Luiz. Exato. E a gente vai desenvolvendo cada vez mais coisas novas e lançando essas atualizações também, né? A gente está trabalhando numa versão agora de aplicativo, ou seja, tornar cada vez mais prático você ter a loja e o aplicativo da loja também. Então, são novidades aí ainda no background, aí, revelando aqui na live para você. Quem estiver vendo isso no futuro talvez já está implantando. Legal? O cliente que contratar um pacote com você de uma loja virtual, o cara já vai ter o aplicativo junto. Essa é a ideia. Legal? Essa é a ideia. A página funcionando no responsivo, mas também um aplicativo próprio para que se instale. Tem muitos segmentos que faz sentido. Alguns segmentos pode não fazer sentido você ter um aplicativo. Às vezes você vende um produto só e nunca mais o cliente volta. E aquilo, o ciclo de vida é muito curto. Mas onde você tem um ciclo maior, né, mais possibilidade de recompra e volta, o aplicativo ele passa a ser uma força interessante para somar aí. Que tem pesquisas, né, que dizem que o consumidor brasileiro ele não é muito apto a instalar aplicativos que ele use com pouca frequência. Para não entupir o celular de informação, mais um negócio ali cobrando. Então, o que acontece? Quando um cara compra recorrência, como você falou, um cara de vestuário, que ele gostou do atendimento daquela loja, ele pretende comprar seguidamente. Vestuário a gente compra muitas vezes por mês ali. Então, para esse cara, um aplicativo torna-se interessante. As pessoas têm mais facilidade. Eu, particularmente, por mais que o site seja responsivo, lindo, maravilhoso, eu não tenho muita paciência para mexer em site responsivo. Eu não gosto da experiência, eu acho difícil de lidar, eu tenho astigmatismo, eu já estou ficando meio cego também, está ficando ruim. Eu acho o aplicativo muito mais simples. Só que eu também vou nessa onda dessa pesquisa. Eu não instalo um negócio que eu vou usar 2 vezes por ano lá. Então eu instalo um aplicativo de uma loja, que eu vou comprar uma coisa na vida, vou comprar lá um notebook, que a gente não compra todo dia. Dificilmente eu teria. Mas acho que essa possibilidade para certos nichos, acho que é muito bacana. Você montar um site e já ter um aplicativo de leva junto. Exatamente, esse é o grande ponto. E aí vamos entrando em vários detalhes, né? Bem, e aí entra um grande ponto que é como otimizar essa questão, né? Para quem já está vendendo e já vende, está acompanhando aqui com a gente, ou quer começar a vender, é como tentar otimizar esse processo de logística, Marcos. Eu queria que você explicasse, inclusive, para quem for ver essa live aqui para nós, entender, cara, mas o SGP Web, como é que ele vai me ajudar? Que otimização que é essa? Conta aí para nós aí que eu quero complementar sobre a parte que acontece no painel da Brasil na Web lá. Ótimo. O que acontece? Então, assim, pessoal, o que a gente busca nas parcerias, como eu tenho com o Luiz, é o quê? É a gente integrar. Então, você é uma pessoa que compra de alguém, você vende, você fatura, você faz a separação, mas você tem que mandar isso embora. Você tem que mandar isso para o destinatário. Um grande calo da maioria das plataformas de e-commerce no Brasil é que elas não fazem bem a parte de logística. Elas têm que fazer o trabalho delas, eu até entendo que não é muito o filão delas. Ela tem que ser uma página otimizada para vender. Vender, faturar, emitir nota fiscal se for o caso, ou estar integrada a um ERP que faça isso, e a coisa meio que acaba por aí. A gente com o SGP, a gente faz essa ponta. Então vamos imaginar aqui o caso com o Luiz. Então você contratou a loja do Luiz, cadastrou seus produtos, graças a Deus começou a vender. O Luiz, a hora que ele tem uma venda consolidada, que a hora que muda o status lá, se ele estiver errado, depois o Luiz me corrige, mudou lá para faturado, o Luiz fala, opa, isso aqui está consolidado, é hora de eu enviar para o SGP. Nesse momento ele manda para o nosso sistema, então, ó, Marco, o fulano de tal vendeu 3 produtos hoje, está aqui o endereço de todo mundo, se é PAC, se é SEDEX, aí nós fazemos o quê? Geramos toda a rastreabilidade disso. O cliente vai poder imprimir etiqueta através do nosso sistema, o comprador da mercadoria, ele vai ficar sabendo de cada passo dessa mercadoria. Quando a etiqueta foi impressa, quando ela foi coletada pela agência de correio, quando ela chegou na agência de correio, quando a agência de correio processou esse objeto. Aí eu estou falando antes da postagem. Isso é um negócio muito legal, porque, via de regra, as plataformas de e-commerce, ela tem, vamos dizer assim, o status de que esse pedido andou, ele está na mão do correio quando ele está postado. Mas eu vou chutar um exemplo aqui que eu sempre digo nas lives, pessoal. Imagine que você comprou, ou alguém comprou de vocês, para quem vende e está nos ouvindo, alguém comprou algo às 3 horas da manhã. Então você chega para trabalhar às 8, você separa esse pedido, às 9 horas ele está faturado, 9h30 está com a etiqueta impressa.
e aí a agência de correio passa 2 horas da tarde para coletar com você, ela vai fazer o processamento interno, vai pegar trânsito para chegar na agência, e ela vai postar isso aí 5 horas da tarde. A gente deixou alguém de 3 horas da manhã até 5 horas da tarde sem saber o que aconteceu. Eu comprei, mas eu não tive notícia ainda. Eu tive no máximo uma mensagem automática. Ai, parabéns pela sua compra. Tá bom, foi comprado. E cadê o produto? Eu estou esperando. Por que a gente não pode, nesse exemplo que eu dei para vocês, às 9h30, quando o vendedor de e-commerce começar a tratar essa informação dentro do Brasil na web, a gente já comunicar o SGP e o SGP falar, opa, está aqui o número de rastreio, aviso lá o comprador. A agência de correio veio, no exemplo que eu falei, meio-dia coletar isso. Eu já avisar o cara, já não está mais na mão do vendedor do e-commerce. Isso está na mão da agência de correio, eu vou passar o nome da agência. Esse é um feedback muito bacana que a gente tem, que é o quê? O vendedor, ele começa a não ser acionado pelo comprador, porque o comprador entende o quê? O cara cumpriu o combinado, ele falou para mim que vendas até determinado horário ele posta no mesmo dia, e quando o comprador recebe a informação, esse objeto foi coletado pela agência X, ele, opa, agora é só esperar chegar. O cara cumpriu a parte dele e botou isso na mão do correio. Então essa troca de informações, a gente ganha tempo, a gente ganha confiança do cliente, a gente alivia o saque. Não adianta você vender 10 produtos por dia e receber 9 ligações pedindo o número de rastreio. O teu saque começa a ficar um passivo muito grande para você. E claro que a gente nunca vai citar nomes disso, mas eu cansei de visitar clientes, o cara faz lá 200 vendas por dia e o cara tem 15 pessoas no saque dele. Eu vou, claro, não sei a margem de lucro dele, não cabe a mim isso, mas será que esse cara está ganhando dinheiro? Quanta reclamação esse cara tem? Quanta gente está entrando nos marketplaces para abrir um pedido de disputa, um pedido de devolução, cancelamento de venda? Isso aí tem um custo enorme no dia a dia de uma empresa que faz 200 vendas por dia. Então, se a gente tem hoje tecnologia para a gente fazer integrações e amortizar boa parte disso, a gente não pode desperdiçar. E aí, para o Luiz complementar a parte dele, o que a gente faz? Que eu comentei no início da live. O Luiz tem uma das melhores integrações com o SGP que a gente tem até hoje. Isso que a gente já tem 3 anos junto. Muita gente que está integrado conosco hoje, são muita gente, eles fazem o quê? Eles capturam essas vendas, seja lá de onde for, no site, no marketplace, na rede social, manda para o SGP e a coisa acaba por aí. Nós, como SGP, fazemos a gestão da postagem, como é nossa obrigação. Nossa única função é fazer a gestão de postagem. Nós não controlamos estoque financeiro, estou falando como SGP. E acontece o quê? O Luiz ele faz mais, ele vem e busca informação de volta com a gente. Então isso possibilita o quê? Vou dar um exemplo aqui, ele vai passar para vocês como funciona. Quando ele manda um objeto para o SGP, e eu como SGP digo assim, Luiz, eu já postei isso aqui. Ele não precisa esperar o SRO dos Correios, onde todo mundo consulta lá na página do Correio, ou tem uma integração com o CIGEP Web dos Correios, ele sabe no minuto e no segundo que a agência fez essa postagem. Volto a repetir, por que nós vamos esperar para dar informação para o cliente? O Luiz captura essa informação, na Brasil da Web ele trata essa informação e apresenta para os vendedores. Então ele torna no ambiente dele, o ambiente dele tem informação que nós como agência de correio temos. Para quem não sabe, quem não me conhece ainda, então nós temos um sistema de gestão de postagem, nós temos 4 agências de correio que são nossas, tá? E nós temos também agências parceiras, são as agências de correio que compram o nosso sistema. O nosso sistema ele funciona dentro da agência de correio e no vendedor de e-commerce. A gente faz esse elo. O Luiz ele está no meio desse elo. Tem um vendedor de e-commerce que usa uma plataforma e eu estou na outra ponta. Então, quando eu tenho essa informação mais rápida, a gente tem um ganho de tempo muito rápido. O Luiz ele pode falar isso, ele tem clientes mistos, clientes que ainda não usam a nossa integração. Esse cliente depende exclusivamente da informação do correio. Se essa informação vir 3 horas da manhã, é 3 horas da manhã que ele vai ter. Vocês entenderem a logística, assim, é um pouco fora do assunto, mas é bacana vocês, vendedores de e-commerce, entender isso. Quando todas as agências do Correio do Brasil fecham, são 12 mil agências no Brasil, quando elas fecham, cada uma fecha às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, essa é a média. Tem algumas em shopping que é até às 8, 10. Quando elas fecham, elas sobem para o Correio lá em Brasília um arquivo chamado DDF, que é o fechamento fiscal da agência, onde ela diz o quê? Eu, agência do Marco, eu fiz hoje 200 objetos, faturei 5 mil reais, tanto de PAC, tanto de SEDEX, tanto de carta, o Correio consolida essa informação, ele trata essa informação, e isso é disponibilizado para todo e-commerce brasileiro através de uma integração, que o nome é muito parecido conosco, mas não é a mesma coisa, que se chama CIGEP Web. Isso é dos Correios. O nosso sistema é SGP Web.
Então, como eu pego a informação de dentro da agência, eu passo ela muito mais rápida para o Luiz. E aí eu vou deixar ele complementar para ele explicar como que ele mostra para o vendedor de e-commerce essa informação que ele captura na nossa integração. Falo muito sobre isso, viu, Marcos? Não confunda com SGP Web. Eu falo assim, ó, vão te falar SGP Web, mas é SGP. Aí o legal eu me apresento, às vezes a pessoa fala assim, não, já estou tudo integrado com o CIGEP, já usa há 10 anos. Eu falo, não é possível, você não usa, deixa eu te explicar melhor. Exatamente. O legal é isso, automação do fluxo e resposta rápida ao consumidor. Esse é o grande lance. Então, assim, porque imagina com 10, 20 produtos você fazendo a gestão de status de todos os pedidos manualmente dentro da plataforma, né? É uma trabalheira. Você vai começar a precisar de alguém só para ficar gerenciando isso para você fazer um bom trabalho de comunicação com o cliente. Então, com a automação, pagamento confirmado, manda para os Correios, manda para o SGP Web. SGP gera o rastreio, me devolve, eu aviso o cliente, tá aqui o rastreio, o produto está em separação. Separou o coletor, já foi coletado, agora é só você aguardar. Depois eu começo a mandar as informações de rastreio do objeto dentro, né, da jornada na cadeia dos Correios, até a fase final. E o que é legal? Você pode personalizar cada mensagem dessa que é enviada por e-mail para o cliente, de forma a tentar, inclusive no final, por exemplo, mandar uma pesquisa de satisfação. E aí, fulano, você que chegou, você quer responder aqui? Como é que você avalia? Como é que foi? Está satisfeito com o produto, né? Com o serviço de entrega? De 0 a 10, você manda na hora certa isso, né? Você manda na hora da entrega, né? A hora que o cara está contente, né? Capturar a hora adequada, o timing certo. Por quê? Dali, depois, cumprir meu papel, igual você falou. A jornada está completa, eu tenho tudo para poder fazer uma nova venda para esse cliente depois, porque ele vai confiar no meu processo. Isso é bacana. A gente está falando muito, pessoal, da parte boa do processo. O que acontece? Então, foi vendido, foi postado, foi encaminhado e um dia chegou na casa do cliente. Beleza, deu tudo certo, todo mundo feliz, ok. Mas a gente tem no SGP essa gestão, e o Luiz puxa essas informações também, que é o quê? E é importante, faz parte do processo, o que deu errado. Então, da mesma forma que ocorreu tudo bonitinho, pode o carteiro chegar para entregar na casa de vocês lá e vocês não estarem em casa, alguém está dormindo, está de porta fechada, não ouvir a campainha, isso aí vai voltar, se alguém não tomar uma atitude. Quando a gente mostra em tempo real, o carteiro não foi atendido ontem às 10 horas da manhã, isso possibilita que o Luiz, a plataforma dele, faça um trabalho do quê? Vamos avisar o cara, tem mais 2 tentativas de entrega do correio, ou alguém atende esse carteiro, ou esse objeto vai voltar. E daí não é culpa de ninguém, é culpa do destinatário. O número da casa dele está mal pintado, não aparece, o condomínio dele é sem portaria, ele não consegue atender, tem N casos aí. O SGP trata cada uma delas de forma individual. A gente não trata assim, isso aqui é um erro. Não, qual erro é? Porque dependendo do erro, tem que se tomar atitudes diferentes. Dá um outro exemplo assim. Então o carteiro viu que não tem como entregar naquele endereço. Esse objeto vai ficar 7 dias corridos, aguardando retirada na agência, mais próxima da casa do cliente. Vocês já devem ter visto isso, o correio deixa um papelzinho lá, só que esse papelzinho ele tem um problema. Primeiro, quantos dias você vai levar para ver esse papelzinho? Eu sou um cara que na minha caixa de correio eu vejo ela uma vez por semana. Se eu vir depois de 7 dias, já não tem mais o que eu fazer. Comenda voltando, eu vou ter que chorar e reclamar para alguém. Aí você vê lá depois de 4 dias, mas qual que é a agência mais próxima da minha casa? Você vai ter que ir para a internet e pesquisar. Essa. Até você descobrir isso aí, o prazo foi embora também. Eu trato essa informação, eu vou dizer para vocês, o objeto está parado nessa agência aguardando a retirada, desde o dia tal, da hora tal, e você tem 7 dias para buscar. Então a gente tem uma informação muito rica para dar para o destinatário. Fulano, então hoje é dia 20 hoje, né? Hoje é dia 20, você tem até o dia 25 para ir buscar isso na agência tal. O cara tem a informação concreta. Se ele vai ou não retirar esse objeto, é um problema, entre aspas, dele. Mas a gente, como vendedor, como plataformas, a gente teve essa informação e levamos ela adiante. A gente não deixa essa informação morrer. O que a gente faz muito, nas nossas reuniões, é sempre que a gente pensa, eu tenho certeza que o Luiz pensa igual. Hoje, quem manda, quem paga toda a conta dessas brincadeiras é o comprador. A gente tem que pegar toda a informação que a gente tem e tem que fazer chegar nesse cara. Grande parte da informação do e-commerce, ela morre quando chega no correio. Então, eu comprei, eu coloquei meu CEP, meu endereço, eu disse ali que eu nunca estou em casa, que é para entregar na casa do vizinho, que agora o correio permite isso. Eu pedi para fazer o clique e retire, que é o retirar numa agência de correio. Tudo isso é perdido. Eu coloquei uma observação, minha casa é ao lado do posto de gasolina,
Tudo isso, na grande maioria das vendas online, hoje elas se perdem. É gerada uma etiqueta comum que está friamente ali no endereço do cara. O que acontece? Qualquer divergência que dê, você fica perdido. Ou você fica todo dia entrando no site do correio para monitorar isso, ou isso vai escapar pela tua mão, vai passar batido, e você vai descobrir quando a bomba estiver estourado já. Se tiver alguém te ligando, te cobrando de uma mercadoria que não chegou. Então, o que a gente faz dessa integração, antes do Luiz dar mais detalhes do site dele, é só para vocês entenderem, é o aproveitamento da informação do comprador. Aquilo que o comprador colocar, a gente tem que fazer isso até o final da cadeia. Até ser entregue ou não esse produto, não pode se perder disso, não pode ter copia e cola, não pode ter digitação, a gente não pode ter margem de erro. Eu não posso mais hoje, com a tecnologia que a gente tem, permitir que dentro de uma agência de correio, alguém vá digitar o CEP daquela mercadoria. A gente trocou um número e acabou com a encomenda. Ela está saindo para passear, ela já está morta, ela vai passear 10, 15 dias para voltar e alguém reclamar com o vendedor. Então, por que nós vamos deixar permitir fazer isso? Vamos cortar, vamos integrar. Aquilo que gerou no início tem que chegar até o fim da cadeia. Marcos, é muito importante você contar isso, porque, principalmente para quem está começando, a pessoa não faz ideia desse mundo, né? E se você está no negócio, você tem que entender como é que ele funciona, né? Como é que esse bicho, né? O que esse bicho come? Então, entender o que está por trás da cadeia da logística, entender como que isso afeta, né, o negócio dele, é muito importante ter esse relato, né, de quem vivencia essa operação aí. Gostei bastante, nem eu conheci alguns detalhes desse. E aí, o que acontece, Marcos? Você me contou hoje, inclusive, quando a gente estava conversando, de uma informação que eu quero passar uma dica para o pessoal aqui sobre o que alguns clientes nossos têm feito, que usam a SGP Web, inclusive, tá? Como que eles têm usado algumas informações para vender mais online, ou seja, tornar a oferta do e-commerce dele mais competitiva. E você tinha me falado de uma questão de informação de média que está para vir aí, que vocês vão reaproveitar. Você quer falar um pouquinho disso aí, para eu entrar nesse assunto? Vamos falar disso. Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Então, eu combinei hoje com o Luiz, como ele já tem uma integração bem bacana para a gente lança agora no segundo semestre uma versão totalmente nova do SGP. A gente fez muito estudo e a gente chegou à conclusão que a gente tem hoje muito mais informação do que a gente mostra. A gente é disparado o sistema de gestão de postagem no Brasil, que mais mostra informação, que mais cuida do e-commerce no Brasil, que a gente faz uma gestão rica nesses detalhes que eu dei para vocês. Tem muito mais coisa para falar, mas não tem live que acabe se a gente continuar falando isso. O que a gente está mudando? A gente está querendo mudar muito o conceito da precificação. A gente já chegou a essa conclusão já há um bom tempo, o e-commerce brasileiro precifica preços e prazos do correio de maneira errada. E como é que eu digo que precifica errado? Vocês vão pensar assim. Deixa eu só responder o Johnny ali. Johnny, daqui a pouco eu passo esse assunto para você, tá, Johnny? Se a tua agência não tem SGP, estava falando com o Luiz hoje sobre isso, está resolvido, tá? Eu já te dou essa resposta aí. A gente vai abrir para perguntas depois também, tá, pessoal? Mas podem perguntar à vontade aí que tem uma equipe para responder. Então, como é que funciona? Hoje é muito frio esse cálculo. Então, eu moro em Curitiba, o Luiz mora em Belo Horizonte. Se eu compro algo do e-commerce do Luiz, hoje é uma coisa fechada, fria. A página do Luiz, a página de quem quer que seja, isso estou dizendo assim, é o e-commerce brasileiro como um todo. Peguem os grandes players do mercado, os maiores marketplaces, todo mundo calcula dessa forma. Então, ele faz assim, então o CEP do Luiz é X, o do Marco é Y. O Marco escolheu o quê? Sedex, PAC, ele vai dizer... é R$20,50, baseado no peso e dimensões do produto que foram cadastrados para vender, e acabou. Está feito por aí a venda. Se eu gostei como comprador ou não daquele frete, ninguém hoje tem acesso, ninguém consegue medir isso. A pessoa fala, o frete não ficou atrativo para mim, seja pelo preço ou pelo prazo, eu faço o abandono de carrinho, que é o que mais tem no e-commerce brasileiro, e abandono aquela compra. No SGP eu já tenho esses dados há muito tempo, mas a gente vai mostrar de forma clara, que é o quê? Por exemplo, vou usar essa citação que eu fiz. Então, eu de Curitiba vou comprar algo de alguém, de um vendedor em Belo Horizonte. Vou chutar valores aqui, tá, pessoal? Não levem relevância. Então, assim, friamente, eu tenho o cálculo que custaria R$25 o PAC de Belo Horizonte e Curitiba. Beleza, esse é o valor, pelo contrato que o vendedor tem com os Correios, cada um tem a sua tabela, é o valor frio calculado que tem. Só que esse vendedor já tem, por exemplo, uma política de frete grátis. Quando ele tem uma política de frete grátis, que vendas acima de R$100, eu dou frete grátis na modalidade PAC, o cara está em Minas Gerais, no exemplo que eu estou dando para vocês, para toda a região Sudeste e Sul, que é um frete mais em conta.
O cara já tem isso. Só que, pô, acontece o quê? Eu posso, de repente, comprar R$ 99 e ele não me dá o frete grátis, ele perder essa oportunidade. Quando eu mostro no SGP para ele, eu mostro aqui dados. O teu frete médio, Belo Horizonte e Curitiba, é R$18. Então, quer dizer, ele está cobrando 25 naquele, mas ele cobrou 13 de um outro para dar essa média. Estou fazendo a conta de cabeça aqui. Por que eu vou deixar ele cravar que, pô, frete grátis é só do CEP A para o CEP B, ou só acima de R$100, ou só na compra de 3 produtos? Eu posso fazer ele tirar pela média. Então, pô, ele sabe que a média dele, Belo Horizonte e Curitiba, é R$18, R$18 cabe na margem dele ele embutir esse frete, que todo mundo embute frete, não tem segredo, ele pode mudar. Opa, pessoas de Curitiba com um X de compra, sei que meu frete médio é 18, é frete grátis para todo mundo. Ele não tem o perigo de fazer um frete exorbitante para mim. Ele já tem estatisticamente no sistema que isso acontece. Ah, vai ter um que ele vai pagar 13, outro 25, beleza, na média ele vai sair ganhando. Eu vou mostrar para ele os números da semana, do mês, do semestre, do ano para ele saber o quanto custa. Vou dar um outro exemplo. Todo mundo que dá frete grátis, eu vou dizer todo mundo, mas deve ser 99% isso, dá o frete grátis na modalidade PAC, que é o serviço econômico do Correio, que tem um prazo de entrega um pouquinho maior. Só que você tem que entender comigo, quanto abandono de carrinho todo mundo tem, porque eu quero comprar um negócio, eu quero urgente, eu não estou afim de esperar um negócio de BH Curitiba, que segundo o Correio divulga, leva 8 dias úteis. Eu não estou afim. Só que eu já mostrei para você, vendedor, vou chutar os números novamente, tá? Que a média de teu PAC é 18 e a média do teu SEDEX é 25. Um outro dado novo. Por que você não pode oferecer o SEDEX para o cara a R$7? Estava disposto a pagar o 18, sabe? Você já sabe que o SEDEX é 25. Põe lá para o cara. Encomenda econômica, 8 dias úteis, grátis. Encomenda expressa, 2 dias úteis, R$7. Vou dar a minha opinião como comprador. Eu vou correndo no SEDEX a R$7. Você não tem a mínima dúvida. E aí começa a impactar nas vendas. Pô, então você está vendendo um produto a R$100. Tem outro cara vendendo a mesmo R$100. Você vai comprar de quem? Eu vou comprar do cara que me oferece SEDEX a 7. Só que é um cálculo que humanamente, no dia a dia, é impossível alguém fazer. Você não tem como pegar todos os ticketzinhos amarelos do correio lá, saber quanto que você paga na média, para cada CEP do Brasil, são 5.500 municípios, cada município com uma infinidade de CEP, não tem como calcular isso. Quando você começa a fazer essa conta através de um sistema, fica tudo isso muito claro. A gente já faz isso no SGP, mas hoje você tem que extrair alguns relatórios para eu te dar a média. Eu vou te dar média estadual, por exemplo. Você, Minas Gerais, quanto você paga para mandar para dentro do estado? Eu vou te dizer, capital tua média é X, interior tua média é Y. Você já bola uma outra política de frete. Pô, então de repente eu vou dar PAC, eu vou dar SEDEX grátis para toda a BH. Claro, isso depende da margem de lucro que cada um tem no seu produto, que vende produtos baratos às vezes não vai caber. Mas se você fizer uma conta dessa, um cara hoje, claro que é um chute também, tá? Tô bom de chute hoje. Um cara que vende um produto aí, ticket médio brasileiro, que é R$414, eu duvido que não caiba um PAC de 20 aí embutido nisso aí. A gente sabe que as margens são exprimidas, a concorrência é grande, mas tem como fazer isso aí. Outro dado que eu vou passar para vocês que é muito importante, e tudo isso a gente vai integrar junto com o Luiz. O prazo médio. O Correio, ele fez uma mudança que tem um negócio no país chamado pedido de indenização. Então eu comprei o negócio do Luiz, o Luiz me prometeu que me entregava em 5 dias e me entregou em 6. Eu tenho direito a entrar no site dos Correios, é um processo manual, eu faço uma reclamação para eu ser indenizado por isso. O Correio não agiu da forma correta comigo, me prometeu em 5 e me entregou em 6. O que acontece? O Correio, para diminuir a quantidade de reclamação e indenizações, ele deu uma esticadinha nos prazos, então ele botou uma gordurinha aí para pagar menos indenização. Isso funciona tanto para agora, período de pandemia, como o período antes da pandemia. O que acontece? Esse exemplo que eu dei aí, eu pesquisei antes, eu levantei aqui no SGP para não falar besteira para vocês. Um PAC Curitiba-Belo Horizonte, segundo o Correio, ou segundo qualquer plataforma de e-commerce do Brasil, ou qualquer marketplace do Brasil que faça esse cálculo frio, o Correio vai dizer 8 dias úteis leva um PAC. Eu estou precisando de produto urgente, eu vou dizer assim, eu já pulei fora disso. Ou eu vou achar alguém de e-commerce na minha cidade, na minha região para entregar mais rápido, ou eu vou desistir da compra. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu peguei o quê? Vários clientes da minha agência aqui em Curitiba e medi. Eu posso filtrar no SGP, então eu fiz o contrário. O caminho é o mesmo, tá? Eu fiz o que esse pessoal mandou de PAC para Belo Horizonte na última semana. Deu lá não sei quantos mil PACs. Tirei a média de 3 dias úteis o PAC. Belo Horizonte, Curitiba ou vice-versa. Por que eu vou ficar mostrando no meu site que leva 8? Ah, eu sou um cara muito precavido, quero ter uma segurança maior para que ninguém ligue me cobrando. Vamos botar 4.
Vamos botar 5 para ter uma gordurinha. Deu um problema com a entrega do correio, eu não consegui postar no dia e me atrasei. Vamos botar 4, 5. Mas aí vocês comecem a pensar também quanto cliente vocês vão ganhar, que vão converter em compra, que o cara converteu por causa do prazo. Eu, de Curitiba, vou comprar de 2 caras de BH e um me oferece 8, outro me oferece 3. De quem que eu compro? Aí o Sedex, nesse exemplo, o Sedex está postado como 4 dias úteis. O Sedex, na verdade, é 2 dias úteis. Vocês vejam assim, informação, o que a gente faz? Vou relembrar o que a gente falou aqui. Eu tenho 2 caras para comprar o mesmo produto em Belo Horizonte, os 2 vendem a R$100, um cara me oferece o PAC a 8 dias e o outro me oferece o Sedex a R$7 em 2 dias. De quem que eu vou comprar? E vocês pensem no dia a dia. É um volume muito grande de receita que sai pelos dedos por falta de informação. É absurdo, assim. Eu visito muito cliente final. Nas minhas consultorias hoje eu visito muito cliente e a gente vê assim, que a coisa tem que ter alguma coisa errada. Você vai em 2 caras da mesma cidade, mesmo ramo, produto parecido, e um cara vende 200 por dia e outro vende 15. Algo está errado. Não tem mágica, os produtos são similares. Tem muito produto comum, quem vende eletrônico hoje. Não tem 500 marcas de celular para você vender. Tem meia dúzia que vende, na verdade. Então os caras vendendo o mesmo produto e um vende muito mais. Isso do frete tem um peso muito grande nisso. Então o Luiz, ele vai complementar agora, a gente bateu um papo hoje no meio da tarde, ele vai trazer tudo isso para dentro da plataforma dele, pegar todos esses dados que a gente vai lançar de forma mais prática do que a gente tem hoje ainda, ele vai tratar essa informação e ele vai criar um ambiente para mostrar dentro do site deles. Completa aí, Luiz. Marcos? Hoje, um caso, vou pincelar um caso aqui, tá? Um cara que exatamente 1 ano atrás faturava X. X é um número de 6 dígitos, tá, pessoal? X é um número de 6 dígitos. E aí, a gente implantou esse método aí de média, fazendo em camadas, capital, interior, primeiro próximo de casa, depois a região metropolitana, depois do estado, depois a região sudeste, por exemplo, e foi avançando. Criou-se uma regra de frete grátis e frete amigo, que é justamente isso que você falou. Você sabe que a média dá isso? Faz um frete descontado. Esse cara hoje, 1 ano depois, ele está vendendo 20x. 20x por mês. Então, é muito pedido que, de fato, como você falou, vaza pela mão. O funil de vendas, né, no e-commerce, existe um funil também. Tem muita gente que está namorando o produto. E o frete é a principal objeção de compra hoje. Várias pesquisas mostram isso. Então, quando eu dou um descontinho ou consigo fazer um frete grátis, que também não dá para ser à torta e direito, né? Brasil é um país continental. Frete muda, igual você fala muito bem. Então, eu tenho que tratar conforme a minha capacidade de levar esse produto a um custo que ainda seja interessante para mim também, como lojista, porque senão eu vou quebrar, né? Eu vou perder margem demais. Então, você beneficia, seja competitivo onde é a sua casa e depois vai expandindo. Então, essa opção de trabalhar em camadas tem na Brasil na Web já. Óbvio, quando você passar a dar informação da média com base nos dados efetivos, porque o pessoal faz um levantamento lá, né? Ele fez um levantamento uma vez. Isso vai mudando, de repente é importante ir corrigindo. Vai muito, às vezes, um pouco no feeling, no subjetivo, dar uma conferidinha nos dados, mas não é aquele dado preciso que você vai conseguir resgatar bem. E aí isso vai ficar show para fechar essa estratégia e fazer com que ela possa ir sendo corrigida de forma mais prática. Mas essa tática de fazer um desconto no frete, eu falo muito sobre essa percepção dos 10%, sabe? Então você está comprando R$100, um frete de R$10, a pessoa já fica mais ou menos assim. Pô, se puder cobrar 7, né? 6, eu sei que em média eu vou gastar que seja 18, 15, às vezes 12, 13. Então, se eu descontar para uma determinada região, não vou fazer isso para o Brasil inteiro, começo a aplicar isso aos poucos e testando, eu consigo ver o número de pedidos aumentando. Se eu tenho tráfego já no meu e-commerce, né? Porque não adianta, não vai vender também e-commerce que não tem tráfego, né? Precisamos do tráfego no e-commerce. Tá chegando o tráfego, um dos pontos das vários possíveis motivos, né, de decisão da compra vai ser eu poder pagar menos, poder pagar, inclusive, receber de forma mais rápida, o expresso. Gostei dessa estratégia para o Sedex também, tá? Eu vejo muita gente fazendo para PAC, como você falou. O Sedex ele é ignorado hoje na modalidade frete grátis ou frete amigo.
Foi um serviço que funciona muito bem, o Correio melhorou muito a entrega de 2019 para cá. Sedex para todo o Brasil, ele está curtíssimo o prazo. Claro, algumas áreas da região norte, muito distantes, ainda é demorado, mas se você pegar assim, grandíssima parte da população brasileira, tem um Sedex muito rápido na porta de casa. E a gente ignora isso. É um serviço hoje que você, com um bom contrato do Correio, ele já não é tão caro. Ele é um serviço que cabe na compra. E você começa a mudar a percepção do vendedor de e-commerce na formação de preço dele. O exemplo que eu dei ali, você não precisa vender a R$100, porque todo mundo está vendendo a R$100 lá. Venda a 110, ofereça uma boa gestão para o cara, mostra que você dá um frete mais competitivo, então você mostrar um pós-venda mais bacana, isso acaba amortizando isso aí tem um peso muito grande. Uma coisa que a gente vê muito os clientes não utilizaram o contrato da forma correta com o Correio. Hoje o Correio tem N tabelas. Às vezes o cliente está há meses, há anos, eu já peguei várias vezes, numa tabela errada, ele está numa tabela para trás. Na SGP você consegue controlar. O que é o gasto de Correio? Então, quando você começa a ter essa média real, não só pela fatura do Correio, você começa a se planejar para poder galgar um contrato melhor com os Correios. E aí você começa a ter uma política de frete melhor, com um preço de frete melhor que o Correio te oferece. Aí a coisa começa a andar. Essa questão das camadas que o Luiz falou, a gente tendo essa informação que a gente tem em conjunto aqui com o Luiz, a gente começa a fazer um negócio que eu digo para todo mundo. Antes de querer vender para o Brasil inteiro, comece a vender muito bem para a tua região, para o teu estado, para a tua região metropolitana, dependendo de onde está cada um que está nos ouvindo. Eu tinha muito esse problema quando eu fazia essas consultorias no Nordeste, que era o quê? Então o vendedor brigava assim, mas eu não consigo competir com o cara de São Paulo, o cara tem um preço parecido com o meu, mas o frete dele é muito mais atrativo, e o frete dele é muito mais rápido. Eu falo, tá, e quanto que você vende para o teu estado? Eu vendo meia dúzia de negócios por mês. Eu falo, muda isso. Você pensa um cara que está em Recife, ele poder oferecer nessa modalidade, se couber para ele, fala assim, eu dou frete grátis para Pernambuco inteiro. Muda. Pô, às vezes você está falando de um estado de 5, 10, 15 milhões de habitantes, que tem muita demanda reprimida ali, porque esse cara que é de Pernambuco também, para ele também está inviável comprar de alguém em São Paulo. O frete está sendo um grande diferencial. Esse cara gostaria muito de aparecer, aí a audiência que o Luiz falou, tem que ter audiência no site, e aí você tem uma boa conversão. É tudo, claro que a gente não pode resumir em 2 palavras, mas o e-commerce brasileiro funciona para 2 coisas, é audiência e conversão. Se você tem os 2, você decolou e vai embora. Exatamente, Marcos. Luiz, vamos lá, falta 15 para as 7 e o Instagram corta a gente com 1 hora. Luiz, para a gente falar um pouquinho para o pessoal. Luiz, comenta um pouquinho como é que é Valores hoje, como é que vocês trabalham, se tem comissão por venda, se não tem, se é valor fixo, quanto tempo para o cara botar a loja dele no ar a partir do momento que ele fizer o cadastro com vocês. Legal. A gente não cobra comissão por venda, isso é um grande ponto para uma plataforma do nosso porte, né? E do nosso formato, inclusive de abertura de modificação, né? Se for comparar um grande concorrente meu aí que começa com a letra V, né? Você vai ver o tanto que você vai pagar de comissão na plataforma, é bem considerável. E aí a gente tem muitos clientes que buscam a gente também por esse fator, mas mais pelas características da plataforma, e depois eles descobrem o nosso suporte. Eu acho que é uma coisa que é muito elogiada. Hoje eu acabei de receber uma ligação de cliente falando, Luiz, eu estou sendo muito bem atendido, muito obrigado, o pessoal está me orientando no Super 10, então eu tento acompanhar na medida do possível todos, né? De forma que a gente existe uma jornada básica para todo mundo que começa. Então a gente tem lá essa trilha de informação. Inclusive a gente está lançando agora o desafio de 15 dias, então para quem está começando na Brasil App e ainda não entende muito, vai entender de SGP Web aqui também, dessa automação, né, para reportagem e comunicação com o cliente, mas tem uma série de pequenas etapas, não adianta desesperar. O que aconteceu nesse cenário agora de Covid, por exemplo, né, é que muita gente desesperou, falou assim, eu preciso vender online, não sabe como, e está assim, mais perdido que tudo. Então, tem que ter algum métodozinho, orientação, a gente tem muito material lá, eu falei, cara, faz isso aqui, depois você vê como é que ficou, fala pra gente como é que tá, a gente vai dar opinião sobre a sua loja. Eu tenho um time que é de marketing, não é suporte à plataforma. Isso tem lá, isso todo mundo tem. Um time de marketing fala assim, cara, por que você não troca esse banner? Por que você não faz essa estratégia aqui? Utilizem isso. Isso é um grande ponto, porque ter terceiras opiniões e novas ideias. Eu acho que isso faz uma diferença legal. E assim, planos estão lá no nosso site também, do 25 ao infinito, eu diria, porque quanto mais você consome, mais você vende, não tem plano que cabe, e esse é o nosso objetivo, ser uma plataforma que consegue te acompanhar no crescimento, né? Ou seja, precisa de um ambiente cada vez mais robusto, eu vou fazer plano especial para você, do que eu já tenho do convencional, para você vender ali
mais de 10 milhões por ano, você pode ter certeza, meus planos já atendem. Passou disso, a gente vai ter uma conversa especial sobre qual que é o ambiente mais adequado. Tá? Esse é o tipo de orientação que a gente espera dar e guiar. Não à toa a gente tem lá as medalhas, né, do e-commerce de sucesso, ó, medalha de bronze dos 100 mil, dos 500 mil, de prata e de 1 milhão. O pessoal põe isso como meta, né? Eu quero ganhar porque é um símbolo do empresário dedicado, do cara esforçado, perseverante, a gente foi atrás e fez as ações para achar o caminho de resultado dele na internet. Ah, legal isso. Isso é muito bacana, assim, porque como plataforma de e-commerce, você só vender a plataforma e deixar a pessoa se virar, a coisa às vezes não vinga, né? A gente faz muito isso, porque a gente, como correio, como sistema de gestão de postagem, a princípio, nós não teríamos que se preocupar com nada. Use meu sistema, o que você vender, você vendeu, o que tiver de caixa, eu carrego. Só que a gente entende que a coisa não torna-se viável. O que a gente sempre tenta fazer, pessoal, é que torne-se uma operação viável para todo mundo. Eu, o Luiz, toda a minha equipe, toda a equipe do Luiz, todo mundo fazer um trabalho de campo, quando a gente podia ir ao vivo ainda. Daqui a pouco vamos poder, graças a Deus. Quando a gente podia fazer um trabalho de campo, todo o investimento, todo o conhecimento que tem aplicado, tudo isso tem um custo que não é cobrado do cliente, de uma maneira, é um plus que a gente está dando, o Luiz vende um pacote, eu vendo um sistema para a agência, mas a gente dá uma mentoria a custo zero para isso. Para quê? É para a coisa virar. Não adianta eu fazer todo esse esforço de trazer um cliente para a minha agência. Não, primeiro, o Luiz trouxe para o Brasil na Web, o cara começou a vender um pouquinho. Eu vou lá e trago ele para uma agência parceira. Então tem todo um trabalho envolvido. Se você não prosperar nisso, daqui 6 meses você abandonar o barco porque a coisa não vingou, para nós é 6 meses jogado no lixo de trabalho. Então a gente entende muito isso. Vocês pensam assim, pô, por que o SGP faz tanta live? A gente está fazendo acho que uma por dia aí. É justamente para fomentar, trazer ideia, a gente está trazendo parceiros, para trazer mais conhecimento para todo mundo, compartilhar isso que a gente agrega, visitando gente, trabalhando no mercado, para que todo mundo possa aproveitar um pouquinho mais. A gente bate, às vezes, cabeça por erros simples. Se tiver alguém, como o trabalho que o Luiz falou, pô, vou te dar um toque, muda um banner, tua loja não está legal, tua vitrine não está bacana, você tem que mudar alguma coisa, para ele é interessante. Não presta para ele também se pagar 6 meses de mensalidade e ir embora. Não é bom para ninguém, a gente quer manter recorrência. Luiz, antes da gente encerrar aqui, eu vou começar a responder algumas perguntas que tem aqui do pessoal, tá, pessoal? Quem quiser pode fazer mais. Vou responder a primeira do Johnny lá, que eu fiquei devendo. Johnny, se você está numa localidade, numa cidade que não tem SGP, então você vai poder usar a plataforma do Luiz, vai vender através do site do Luiz, e você pode adquirir uma licença de cliente final do SGP, onde você vai ficar independente de agência. O que acontece? Você vai usar o Luiz, você vai integrar o Luiz, vai usar uma loja dentro da plataforma dele. Aquilo que vender, o Luiz não vai mandar para um login de SGP vinculado a uma agência de correio, vai mandar para o teu login próprio. Esse login próprio, você vai fazer todo o processamento, vai ter todo o ganho que eu te falei, e aí você vai postar na agência do teu gosto, ou na única agência da tua cidade, se for uma cidade pequena, até se for uma agência não franqueada, uma agência própria dos Correios. Então você não perde nenhum dos benefícios que a gente te falou. A gente tá, o Luiz já vai falar o que ele pode fazer aqui pra gente. A gente tá com uma promoção para cliente final da SGP, para incentivar nesse período de pandemia. A gente sabe que é uma situação difícil para muita gente. Então, assim, todo mundo que entrar, até não deu tempo de eu digitar aqui, se eu digitar aqui eu vou ter que tirar o celular do lugar, sgpweb.com.br/cadastro/. Ali você se cadastra no SGP, você vai utilizar 60 dias gratuitos. Acabando a live aqui eu digito para todo mundo, tá? O gostou de 60 dias, permanece, vai custar R$ 49,00 por mês, um valor muito acessível para que todo mundo continue usando depois que curtiu e gostou dos benefícios. Não gostou, sem compromisso, não te atendeu, não é tudo aquilo que a gente falou aqui, você pode parar, não tem fidelidade nenhuma. E vou responder agora uma pergunta que tem aqui do Gui. 30 dias para trocar o contrato SGP é muito tempo. Eu não entendi direito, Gui, você perguntou um pouquinho antes ali, ó, o Gilvan colocou o nosso link de cadastro ali, tá? Gilvan dos sócios da empresa. Gui, eu acredito que a tua pergunta seja relativa à troca de contrato com os Correios, tá? Isso é bem variável, tá? Em qual tabela você tá, para qual você quer ir, então isso aí tem certas variáveis. Então hoje é feito esses contratos de maneira eletrônica com o Correio, primeiro contrato com o Correio, é bacana falar para vocês, é custo zero, você faz online em 20 minutos, se vocês colocarem lá no Google, cartão Correios Fácil, já vai vir o link do Correio para que vocês possam fazer o primeiro contrato. Isso é vital, pessoal. Gratuito, baixa o preço do frete para vocês, você já começa a gozar de um preço melhor. Começou a vender mais, usar mais o Correio, vai agora um contrato maior. O que o Gui está querendo saber, deixa eu só complementar aqui a pergunta dele, o Gui está trocando o contrato dele.
para cancelar, para depois fazer o upgrade. Gui, eu vou te pedir um favor, até para a nossa equipe te ajudar aí, manda um direct para a gente depois ali no Instagram, para a gente entender em que tabela você está hoje, para qual tabela você vai, quem que está te ajudando por isso, a gente pode tentar intervir nisso aí, tá? Com a diretoria regional do Correio na cidade onde você se encontra, para a gente agilizar. Isso tem como ser muito mais rápido, tá? Tem contratos que mudam em 24, 48 horas. Então eu preciso só entender um pouquinho melhor o teu caso para poder te ajudar melhor. Manda um direct ali que eu te respondo pós-live aqui, tá? Sem problema. Vamos lá, pessoal. Quem tiver mais pergunta, fiquem à vontade. Temos mais 6 minutinhos. Segue aí. Para ficar gravado aqui, inclusive, Marcos, clientes nossos que estiverem vendo e que quiserem um contato de uma agência na sua cidade, a gente está sempre conversando e trocando, né, indicações de agências, né, que são parceiras, que estão nesse empenho de tentar fomentar o e-commerce na região. Então, ótimo. Se você quer descobrir uma agência, me fala para a Brasil no Web, eu pergunto a SGP direto também, mas a gente sempre troca ideia e pega o contato direto com quem que você vai falar. Uma pessoa que está alinhada Fizemos isso, a orientação que a gente deu. Fizemos isso há 2 dias atrás, né? Você me pediu do interior de Santa Catarina, uma cidade que não tinha uma agência para atender esse cliente que usasse SGP, a gente já negociou, o cliente vai usar o SGP como cliente final. Faço isso com eles há uns 3 anos, ele me manda um WhatsApp, cidade tal, tem ou não tem? A gente vai lá dar um jeito. Então, todo mundo que começar a usar Brasil na Web, pode pedir também direta indicação para o Luiz, que ele vai me passar, a gente vai achar uma agência parceira para atender vocês. Uma agência parceira ela tem um peso muito grande, tá, pessoal? No escoamento da mercadoria de vocês. Uma agência que faça um trabalho manual, ela demora muito. Eu vou te dizer assim, chegar a 100 caixas de um vendedor dentro de uma agência, ela tem um trabalho aí de quase 1 hora para fazer. A gente já mediu isso na nossa agência, por isso que eu disse 100 caixas com um único operador, usando o SGP, uma balança de cubagem que a gente tem nas agências, que ela pesa e mede os objetos automaticamente e aquilo ali vai para postagem 100 objetos numa única atacada. A gente leva de 6 a 7 minutos com um único operador. Então a gente consegue adiantar isso, para que vocês tenham um tempo de postagem mais rápido. Isso é comprovado, a gente já mediu isso aí. Marcão, vou deixar... Vai ficar gravado. Acho que o Johnny... Pode editar aí. Acho que parece que precisa de um cupom lá no seu ambiente. Eu vou aproveitar para registrar o nosso cupom aqui também. Comenta aí. Claro, eu vou digitar o meu aqui, Johnny. Da Brasil na Web, para você que está assistindo essa live, já usa SGP Web, ou você que está começando agora na Brasil e está assistindo essa live aqui que vai ficar gravada, eu vou deixar o cupom aqui SGP Web. Ou seja, tudo junto. Você vai abrir uma loja virtual lá no site da Brasil na Web, tem 30 dias para aprender, usar o suporte, criar a sua loja, e aí só então você ativa um plano. Na hora que você for ativar o plano, você vai colocar o cupom SGP Web, tudo junto. Você vai ganhar mais 2 meses para poder seguir em frente, aí, investir em marketing, investir em várias outras coisas. Aí que bacana. Então você vai usar o SGP, vai usar Brasil na Web sem pagar nada no começo. Como a gente falou, é do nosso intuito. A equipe de ambas as empresas vão ajudar vocês a fazer a coisa prosperar, a coisa vingar, para que vocês sejam nosso cliente por muito tempo, tá? Pessoal, a live fica gravada, tá? A gente deixa depois ela no Story. O Instagram leva um tempo para a gente conseguir baixar do Instagram, que é disponibilizado para a gente botar no YouTube. Também vai para o nosso YouTube. O Luiz vai colocar no YouTube dele também com toda certeza. E assim, pessoal, pós-live os contatos estão abertos, tá? Por todas as redes sociais, todos os e-mails. Nossos e-mails estão divulgados em todos os nossos canais. Então podem chamar, tem o WhatsApp liberado para todo mundo chamar. É um prazer atender vocês pós-live, dia seguinte, agora à noite, hora que precisar. Tirar as dúvidas possíveis para a gente, eu e o Luiz, e toda a nossa equipe, fazer esse trabalho conjunto para a gente fazer vocês vingarem no e-commerce. Essa é a ideia da nossa live aqui hoje, tá bom? Obrigadíssimo, viu, Marcos? Pessoal, parabéns aí por todos também que estão investindo em aprender cada vez mais, né? Fica ligado em conhecimento rico. Esse é o caminho, tá? Continuem assim. Obrigadão por toda a oportunidade aí, pela parceria, viu, Marcos? Vamos contribuir. Obrigado, Luiz, por acreditar na gente já há 3 anos. O e-commerce não era tudo isso que é hoje, há 3 anos atrás. Já estava começando, mas não era o que é hoje. Então, acho que a gente tem uma sinergia muito grande entre as empresas e a gente fazendo esse trabalho conjunto, a gente só tem a agregar para o vendedor e para o comprador de e-commerce. Pessoal, obrigado pela audiência aí. Vamos encerrar por aqui, tá? Estamos à disposição aí pós-live para vocês. Um abraço, pessoal. Abração, tchau, tchau.